Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui então no nosso módulo que está tratando da parte de logaritmos. Dentro desse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre mudança de base. Ó, não é um assunto dentro da parte de logaritmo que a gente possa dizer assim que vai aparecer com tanta frequência em provas de concurso, mas é algo que não tem como você sobreviver dentro desse módulo sem dar uma olhada, porque também a qualquer momento pode vir, né? Pode resolver aqui 500 questões que tendem a ir por determinados assuntos. Se na sua prova cair o 501, que trata especificamente, por exemplo, de mudança de base, de nada vai ter adiantado você ter resolvido 500 questões de outro tema se não tiver olhado especificamente para isso aqui, né? Vamos dar uma olhadinha, não é nada assim tão complexo e você vai com segurança para a sua prova que tem aí a parte de logaritmo prevista no edital. Então a questão da mudança de base é o seguinte: a gente tem aqui como exemplo, um log de b na base A. Então, lembre-se, esse b é o que a gente chama de logaritmando, o A é a base, certo? Sempre que eu tiver um logaritmo, seja ele de que tipo for, sempre que eu tiver um logaritmo, eu posso fazer a mudança de base. Aqui é como se eu estivesse sugerindo a mudança de base, por exemplo, para a base C, que a gente fala. Então, essa mudança de base, independentemente de qual seja, aqui quando a gente fala de mudança de base, é porque, por exemplo, eu tenho um logaritmo, ele apresentou para mim no enunciado um logaritmo na base 10, mas nas alternativas a minha resposta está com logaritmos na base 2. Então você percebe que você vai ter que, por algum motivo, mudar a base, certo? Então, essa mudança de base, seja para que base for, então, por exemplo, você tem lá um logaritmo que está na base 10. Quer passar ele para a base 2, quer passar ele para a base 3, quer passar ele para a base 8, o processo vai ser sempre o mesmo. O que você vai fazer? Você vai escrever esse logaritmo como um quociente de logaritmos, ou seja, como uma divisão, certo? Entre dois logaritmos. E aí, o que era logaritmando, esse primeiro aqui que era logaritmando, ele permanece como logaritmando. Esse cara que fazia o papel da base, no quociente, no numerador aqui, no denominador, ele vai se transformar o quê? Em um logaritmando também. Então, vocês vão perceber que os dois valores que nós tínhamos, eles se transformam em logaritmando. O B já era logaritmando, ele vai continuar. O A, que era a base, vai passar a ser logaritmando. E aqui você vai colocar a base para a qual você quer transformar. Então, vou te dar um exemplo aqui, só para você ter noção. Suponhamos que eu tivesse lá o logaritmo de 2, certo? Então, suponhamos que por algum motivo você esteja resolvendo o exercício e você chegou na resposta e tem lá log de 2. Mas você vai olhar para as alternativas e percebe que as alternativas, por exemplo, estão com log de 5. Então vai cair a sua ficha para uma mudança de base. Eu encontrei um resultado que está na base 10, mas nas alternativas eu não tenho esse resultado na base 10. Ou às vezes, em alguns enunciados, a gente pode pegar logaritmos que estejam em bases diferentes. Isso às vezes acontece. O cara te apresenta, por exemplo, um log na base 3, um outro na base 9, e aí você fala assim, pô, eu vou ter que chegar a uma base comum. Então vai caber a você a decisão de mudar a base, certo? Então aqui, se eu tenho o logaritmo de 2 ali, lembre-se, se eu não deixei indicado a base é porque fica subentendido que eu tenho uma base 10, certo? Então, se eu preciso passar aquele log que está na base 10 para uma base 5, por exemplo, como que a gente faz esse movimento? É simples, moçada, não complica não, tá bom? Então aqui de novo, eu vou colocar o 10, porque esse logaritmo aqui é um logaritmo decimal. E aí você vai se lembrar o seguinte, sempre que eu for mudar a base de um logaritmo, eu transformo aquele logaritmo num quociente, uma divisão de logaritmos, certo? E aí, o que era logaritmando permanece como logaritmando, e o que era base se transforma em logaritmando. Então é basicamente isso aqui, olha. Você vai escrever isso aqui como log de 2 sobre o log de 10. E agora, nesses dois logaritmos, você vai colocar a base que te interessa. Você está querendo passar para qual base? Bruno, eu vi lá nas alternativas que seria interessante passar, por exemplo, para a base 5. Então, perfeito. Agora você coloca aqui, ó, a base que você quer. Você escreve isso como, por exemplo, log de 2 na base 5 sobre o log de 10 na base 5. Perfeito? Bruno, mas e se eu quisesse passar, por exemplo, para a base 8, o que ia mudar? Velho, basicamente, só esse momento final aqui, ó, em que você coloca a base que você quer. Porque se fosse para passar da base 10 para a base 8, o movimento seria o mesmo.
você ia colocar log de 2 dividido pelo log de 10. E aí aqui você ia colocar, na base 8, na base 8. Eu quero passar para a base 4. Mesma história. Log de 2 sobre o log de 10. Só que em qual base? Na base 4. Perfeito? Então aqui, só para deixar mais um exemplo, porque é só isso, tá, gente? Não tem muito o que inventar mesmo aqui na questão de mudança de base, não. Claro que depois a gente vai aplicando isso, né, tentando encontrar a prática disso com algumas questões que a gente vai gravar. Mas o processo de mudança de base, ele se resume a isso daqui. Então, se eu coloco para vocês, por exemplo, ó, log de 4 na base 2. Eu tenho lá o log de 4 na base 2. E aí eu estou afim de passar isso que está aqui para uma base 10, por exemplo. Que na realidade, isso daqui é que é muito comum de acontecer, né? A gente às vezes resolve o exercício numa base, então igual aqui, suponhamos que eu tivesse resolvido lá o exercício na base 2, e aí o examinador coloca lá no enunciado algumas informações a respeito de valores de logaritmo. Então ele cita lá, por exemplo, no enunciado, sabendo que o log de 2 na base 10 é tanto, aí você está assim, mas eu estou resolvendo o exercício aqui, eu estou chegando no log que está na base 2 e o cara me deu um log lá na base 10. Aí cabe a você ficar ligado, que a gente sempre vai poder mudar a base do logaritmo. Eu estou aqui com o logaritmo na base 2, então perfeito, eu vou passar, é interessante passar ele para a base 10? A gente pode. Como? Vai escrever isso como uma divisão de logaritmos. Você coloca para mim log de 4 sobre log de 2. E aí coloca a base. Base o quê? Base 10. Já está, né? Já tá do jeito que está ali, já está na base 10, né? Vou colocar aqui só para deixar claro, mas do jeito que eu fiz aqui, ó, aqui, ó, já está na base que eu preciso. Então, falar do log de 4 na base 2 seria a mesma coisa que falar do log de 4 dividido pelo log de 2. Aqui, gente, só para deixar claro, eu sei que vai dar 2, mas eu não estou afim de colocar isso como alternativa, não. Eu quero que o candidato faça ali no fim uma mudança de base. E aí ele pode deixar a indicação que o log de 4 na base 2 acaba sendo o log de 4 dividido pelo log de 2. Assim como, vocês perceberam? Assim como seria correto dizer que eu tenho. Se eu quisesse passar isso aqui para a base 5, só deixar indicado. Ó, então aqui eu passei, por exemplo, para a base 10. Nessa parte aqui, ó, eu passei para a base 10. Mas aí então eu só posso passar para a base 10? Não, cara, vai depender do que tiver no enunciado. Porque se por algum motivo for interessante para mim escrever isso aqui na base 5, por exemplo, ó, dá para falar que o log de 4 na base 2 vai ser o log de 4. Vamos colocar aqui, por exemplo, na base 7. Vai ser a mesma coisa que o log de 4 na base 7 sobre o log de 2 na base 7. Consegue perceber? Tá vendo aqui? Então, a questão do, mas como que eu vou saber a base que eu vou passar? Isso vai depender do exercício, tá bom? Se você percebe que você tem bases diferentes, é interessante que você tente passar tudo para uma única base. E, claro, muitas vezes, jogando aqui a real das práticas de prova de concurso, muitas vezes essa mudança, a decisão sobre para que base você vai passar vai depender muitas vezes do que for apresentado no enunciado como um valor ali para te auxiliar. Se o cálculo que ele te der para te ajudar está na base 2, está na base 10, se não tiver na base 10, você, por conta própria, transforma para a base 10, tá? E eu queria só que vocês tivessem segurança também num raciocínio, que é o raciocínio contrário. Quando você tem uma divisão, né, de logaritmos que estejam numa mesma base, a gente pode transformar essa divisão num único logaritmo. Espera aí, Bruno, que eu não entendi. Ó, se eu colocar isso aqui para vocês, suponhamos que eu tenha lá log de, sei lá, 2 na base 6 sobre o log de 7 na base 6. Log de 2 na base 6 sobre o log de 7 na base 6. Tá vendo que o que a gente tem ali é por 2 vezes o log na base 6? Quando a base for comum numa divisão como essa, a gente pode transformar isso num único logaritmo, que seria esse. Olha, isso aqui é a mesma coisa que o log de 2, só que na base 7. Não seria na base 6? Não, 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 não. Aí você tem que lembrar que é o caminho de volta que a gente está fazendo, não é? Se eu estivesse saindo desse logaritmo para mudar para a base 6, eu pegaria o quê? Esse logaritmando viria para cá e a base viria para cá como outro logaritmando. E aí eu colocaria a base que eu quero. Então, quando a gente tem, por exemplo, a volta, né?
Isso aqui acaba que é mais difícil de acontecer, mas não quer dizer que a gente não vá se deparar com situações semelhantes a essa. Quando a gente tem ali uma mesma base, a gente pode transformar aquilo num único logaritmo, em que o logaritmando vai ser o logaritmando do numerador e a base vai ser o logaritmando do denominador. Então, se eu coloco isso aqui para vocês, ó, log, sei lá, de 4 na base 8 sobre o log de 5 na base 8. O que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que o log de 4 na base 5. Perfeito? Vamos dar uma olhada num exemplo que eu coloquei para vocês aqui, para a gente ver um pouquinho da prática disso, né? Está anotado aqui o seguinte, olha, usando o log de 2 como se fosse 0,3 e o log de 3 como se fosse 0,47 e o log de 5 como se fosse 0,69, calcule o log de 60 na base 3. Bom, então aqui o que vai acontecer é o seguinte, você está vendo que todos os logaritmos eles estão apresentados na base 10, certo? E o log que eu estou te pedindo, ele está na base 3. Aí, você pode, né, eu preciso calcular o log de 60 na base 3. A primeira ideia que você sempre pode ter é a de pegar e aplicar a definição, que a gente viu há 2 blocos atrás, se não me engano. Certo? Abraão, peguei lá e apliquei a definição. Chamei o log de 60 na base 3 de x e aí eu escrevi que 3 elevado a x tinha que dar 60. Só que aí eu me lembrei que eu ia tentar igualar as bases e eu não consegui escrever o 60 de forma fatorada como 3 elevado a alguma coisa. Então, lembra que eu falo que você tem que ir pegando bagagem? Realmente, aqui não quer dizer que a definição vai estar errada, mas é porque para você fica difícil manipular o exercício apenas com a definição. Aí o que a gente já falou em blocos anteriores? Então é interessante trabalhar com propriedades de logaritmos. E nessa história de trabalhar com propriedades de logaritmos, qual que foi a orientação que eu deixei para vocês? Se vira, velho. Transforma aquele 60 ali numa multiplicação, quer escrever ele como uma divisão, não tem problema, quer transformar ele numa potência, não tem problema. Mas você vai ter que manipular aquele 60. E aí eu te falei que uma bengalinha de segurança que a gente sempre tem para transformar o número que está no logaritmando é a sua decomposição em fatores primos. Então aqui, vou pegar o 60 e vou fatorar. Como que eu posso escrever o 60 de forma fatorada? Pego o 60, divide por 2, vai ter que dar 30. Pego o 30, divide por 2, vai ter que dar 15. Pego o 15, divide por 3, vai ter que dar 5. Pego o 5, divide por 5, vai ter que dar 1. Então, o que é o 60? O 60 ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Perfeito? Só que esse 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, eu vou escrever dentro do logaritmando. Assim, ó, logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Certo? Isso tudo aqui estava em qual base? Aliás, antes, eu já vou até fazer o seguinte. Isso aqui não está errado não, tá bom? Mas vou só já manipular esse log de 60 aqui na base 3, que fica melhor para a gente. Então, aqui a questão é a seguinte. Todos os logaritmos, então, ó, estratégias. Definição, não foi suficiente. Perfeito. Então, vou usar a propriedade de logaritmo. Só que aí, antes de usar essa propriedade de logaritmo, eu já vou tomar a iniciativa de mudar a base. Por quê? O log que ele está pedindo para eu calcular, ele está na base 3. Só que todos os logaritmos que ele me deu foram apresentados em qual base, gente? Foram apresentados na base 10. Só que aí, não vai ter ninguém lá para te lembrar disso não. São iniciativas suas, certo? Você tendo conhecimento, tem possibilidade de enxergar que, peraí, ele está me pedindo na base 3, mas está me dando a base 10. Então, cabe a você decidir optar por essa mudança de base. Então, lembra que eu falei agora há pouco? Você pode passar para a base que você quiser. Bruno, estou a fim de passar para a base 9. Beleza. Eu quero passar para a base 15. Ótimo, mas você tem que ver o que você tem de informações. Como todos os dados apresentados de aproximação são de logaritmos na base 10, eu vou passar esse log que está aqui para a base 10. Então, aqui, ó, o log de 60 na base 3. Se eu for passar para a base 10, eu vou ficar com isso aqui, ó. Log de 60 na base 3. Ele vai ser a mesma coisa que o log de 60 dividido pelo log de 3.
certo? Log de 60 na base 3 é o log de 60 dividido pelo log de 3, certo? E aqui nem precisa colocar a questão da base, porque se a gente não coloca, já está vinculada a ideia de que a base é 10. Agora, então, vou reescrever aquele log de 60, a gente não tinha fatorado ele agora há pouco? O log de 60, eu vou escrever como log de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, ó, isso aqui fica log de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, dividido pelo log de 3. E aí agora é questão de aplicar as propriedades de logaritmo, certo? Porque ali dentro, no que eu transformei o 60 numa multiplicação, a gente viu no bloco anterior que uma multiplicação dentro do logaritmando pode ser transformada em somas de logaritmos, ok? Então, onde eu tenho ali log de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, eu posso reescrever isso como se eu tivesse o log de 2 ao quadrado na base 10 mais o log de 3 mais o log de 5. Tudo isso dividido pelo log de 3. Ok? O que vocês têm que ficar atentos aqui, porque pode parecer brincadeira, mas não é não. Abraão, cancelei ali aquele log de 3. Tá vendo aqui, ó, que tem um log de 3 aqui, tem um log de 3 aqui. Eu cancelei, professor, esse log de 3. Lembra que aqui não pode, ali é adição, tá bom? Não pode cancelar aquele log de 3. Aí aqui agora ia morrer ali um pouquinho nas contas, mas esse seria o cálculo do log de 60 na base 3. Nesse logaritmo que está aqui, ó, como tem uma potência, vale lembrar que ainda dá para empurrar esse 2 aqui para frente, né? Propriedade que a gente viu também no bloco anterior, quando eu tenho uma potência dentro do meu logaritmando, aquele expoente que está ali, eu posso jogar para frente. Eita, Brunão, aí agora a gente começa, né, dentro de um assunto, começar a aplicar outros. É isso. Por isso que eu peço para você não ir queimando etapas, por isso que eu falo, se você for gastar energia para tratar, né, para trabalhar esse conteúdo de logaritmos, se você de fato quer pegar para estudar isso para sua prova, não adianta ficar atropelando as coisas. Eu vou apresentando para vocês aqui o conteúdo de forma que para cada peça que eu for precisando lá na frente, eu te apresente ela anteriormente. Então aqui, eu não tenho como falar com você sobre mudança de base se você não tiver noções básicas sobre definição de logaritmos, se você não tiver noções básicas sobre propriedades de logaritmos. Agora uma coisa começa a puxar a outra. Esse é o perigo ou a magia da matemática, não é? As coisas, as peças, elas vão se encaixando. Então aqui, ó, eu vou passar aquele 2 para frente, multiplicando. Então vai ficar isso, olha, 2 vezes o log de 2 mais o log de 3 mais o log de 5 sobre o log de 3. E aí agora eu vou usar ali aquelas aproximações que o examinador, o Ventura, tivesse, né, tinha dado aqui, ó. Log de 2, 0,3. Vou ficar então com 2 vezes 0,3. Mais o log de 3. O log de 3 é 0,47. Mais o log de 5, que é 0,69. Tudo isso dividido pelo log de 3, que é 0,47. Tá bom? Aqui agora eu vou deixar os resultados indicados. Ó, 2 vezes 0,3 vai dar 0,6, mais 0,47, mais 0,69. Isso aí tudo vai ter que dar 1,76. Perfeito? Quando você fizer ali as continhas, ó, 2 vezes 0,3 vai ter dado 0,6. Somado com 0,47 daria 1,07. Somado com 0,69 vai ter que dar 1,76. E aí eu teria 1,76 dividido por 0,47. 1,76 dividido por 0,47. O resultado disso aí vai ser aproximadamente 3,74. Tá bom? Resultado aqui, conforme eu falo com vocês, aproximado. Tá? Mas com os dados que eles apresentaram para a gente aqui, a gente chega aí nesse 3,74. E ainda tem isso, né?
nessa parte aí da matemática básica, que eu sempre falo que é fundamental para você sobreviver aqui ao logaritmo. A gente já falou sobre isso em vídeos anteriores. Processo de, né, conhecimento sobre as propriedades de potência, decomposição em números primos é muito importante. Dependendo da situação, cálculos de radicais. E aqui vocês estão vendo que outra situação que fica relativamente frequente quando a gente está trabalhando com logaritmos são as operações com números decimais, certo? Então, são os pré-requisitos aí, né, da matemática básica para que você consiga sobreviver bem ao que a gente vai acrescentando aqui especificamente de logaritmo. Aqui ainda rolou um pouquinho, rolaram aí, né, algumas continhas com números decimais. Mas é isso, na essência, que a gente vai precisar então para fazer mudança de base. Deu para entender? Acho que não é tão complexo, né? Vocês têm que só tomar um pouquinho de cuidado. Vou só retomar aqui, porque é um tipo de erro que a gente vê ser comum. Ó, isso aqui é uma coisa. Logaritmo de B na base C. Desculpa, logaritmo de, vamos colocar aqui, ó, de A sobre B na base C. Aquilo ali, só para a gente lembrar, é uma divisão dentro de um logaritmando, certo? Eu tenho um quociente dentro do logaritmando. Então, preciso que vocês se lembrem o seguinte. Quando eu tenho um quociente, quando eu tenho uma divisão dentro do logaritmando, eu posso transformar aquilo numa subtração, perfeito? Foi o que a gente viu aí no nosso bloco anterior, quando a gente estava trabalhando lá com as propriedades de logaritmos. Então, essa expressão que está aqui, eu poderia transformá-la nisso que está aqui, olha, no log de A na base C, menos o log de B na base C. Aqui, não teve nada de mudança de base. Eu não mudei base aqui, perfeito? Aqui eu mantive, ó, os logaritmos que eu obtive, eles continuam na base C. O que eu fiz aqui foi aplicar uma propriedade de logaritmo. Era um quociente, eu transformei aquele quociente numa diferença de logaritmos. Agora, aqui, ó, quando eu tenho isso, log de A na base B, e eu quero passar para a base C, aí é outra história. Aí aqui eu tenho uma divisão de logaritmos, certo? Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque senão, às vezes, misturam as ideias, né? Ah, aqui, sei lá, eu transformei isso aqui numa divisão de logaritmos. Não. A divisão dentro do logaritmando gera uma subtração de logaritmos que estão numa mesma base. São situações diferentes. Aqui, se eu quisesse mudar de base, aí sim, viraria uma divisão de logaritmos do tipo log de A, log de B, e aí se eu quisesse passar para a base C, estava aqui, ó, tudo isso na base C. Perfeito? Então, por isso que tem que estar com tudo muito bem engatilhado. Por isso que eu sempre falo na boa mesmo. Não fica queimando etapa. Não adianta querer acelerar o processo se essas regras aqui não estiverem bem fundamentadas. E ao mesmo tempo, se estiver tudo tranquilo, Brunão, estou até estranhando. Estou começando a entender esse negócio de logaritmo e eu não estou acreditando. Deve ter alguma hora que eu vou ter que começar a errar. Não, já te falei, se liberta disso aí, né? Para de achar que veio nessa vida para não saber resolver questões de matemática. Vira a chave, tem total possibilidade, mas tem que fazer o que está fazendo aí. Tem que ter paciência, né? Daqui a pouquinho, então, eu volto e a gente continua dando sequência aqui no nosso módulo que está tratando da parte de logaritmos. Pode vir comigo que eu vou te ajudando.